Bem, bem-vindo a todos. Estamos iniciando mais um estudo, do livro Grande Conflito. Os nossos estudos sempre às sextas e sábados, às sextas às 19 horas, aos sábados às 16 horas. Se você que está assistindo esse vídeo no YouTube tem interesse em participar conosco ao vivo, comentar, interagir, basta entrar em contato por meio desse e-mail que está aqui na descrição do vídeo. E como sempre fazemos, vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos em boas circunstâncias de estudarmos a Tua palavra, compartilharmos o que temos aprendido com as pessoas. Nós lhe rogamos que abençoe de modo especial a Tatiane, que irá conduzir recapitulação, e aquelas pessoas, ó Pai, que estão ouvindo pela primeira vez, que também sejam ricamente abençoadas. Em nome de Jesus, nós lhe rogamos, amém. Muito bem. Tatiane está com a palavra. Ok. Bom, então nós vamos dar sequência, ao nosso estudo. Nós estamos agora no capítulo 22 do livro Grande Conflito, e esse capítulo vem com o título Profecias Alentadoras. Então aqui a gente vai repassar algumas coisas que a gente já estudou sobre o desapontamento dos cristãos, quando eles pensaram que Jesus ia voltar em 1844, como eles conseguiram entender onde estava o equívoco e ver, como foi o desfecho dali para frente. Vamos começar, então. Então, os adventistas, ou seja, os adventistas, aqueles que esperavam o advento de Jesus, o segundo advento de Jesus, aquela espera por Jesus, na época, trouxe para eles, e o fato de Jesus não ter vindo, trouxe a eles perplexidade e dúvida. E o mundo viam eles como derrotados, como pessoas que acreditavam em uma ilusão, pessoas iludidas. Mas os cristãos adventistas continuaram a pesquisar as escrituras, examinando de novo as provas de sua fé e estudando cuidadosamente as profecias. Deixa eu só ajeitar meus slides aqui. Ok. Então, os cristãos haviam testificado que a mensagem era do céu, apesar de não poder explicar o desapontamento. Sentiam-se seguros de que Deus os guiara na experiência por que haviam passado. E eles continuaram estudando a Bíblia e observaram profecias de tempos sobre o segundo advento que traziam instrução sobre incerteza e indecisão. Então, existem passagens na Bíblia que anima, no caso deles, os animava a esperar pacientemente na fé e que tudo seria esclarecido no tempo devido. Por exemplo, em Abacuque 2, de 1 a 4, diz que fala o seguinte: a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O justo, pela sua fé, viverá. E em 1842, Carlos Fitt, ele preparou um mapa profético ilustrando as visões de Daniel e Apocalipse. Hoje a gente tem, várias ilustrações para compreender essas profecias de tempo.
e quando ele prepara esse mapa profético, ele cumpre essa profecia de Abacuque. Bom, Ezequiel também, nestes versos do capítulo 12, traz várias palavras de ânimo, mas aqui a gente destaca a seguinte: a palavra que falei se cumprirá. Então, assim, esses textos eram fonte de encorajamento e conforto aos crentes. E os que esperavam se regozijaram, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio havia olhado através dos séculos e, prevendo-lhes o desapontamento, lhes dera palavras de animação e esperança. Não fossem essas porções das Escrituras, advertindo-os a esperar com paciência e a conservar firme a confiança na palavra de Deus, sua fé teria fracassado naquela hora de prova. Então, Jesus deixou tudo prontinho. Ia ocorrer o desapontamento, mas tinha ali também a palavra de conforto para eles poderem passar por estes momentos. Em Mateus 24, os discípulos perguntam a Jesus quais são os sinais da vinda dele, do fim dos tempos, do fim do mundo. E aí Cristo ele faz um resumo, desde do tempo que ele estava aqui, da sua primeira vinda, até a sua segunda vinda. Ele faz um resumo assim dos principais pontos que iriam acontecer na história do mundo e na história da igreja. E nós já discutimos esses, quando aconteceram, né, esses fatos históricos, como a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da igreja sob a perseguição pagã e papal, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Tudo ele menciona isso lá no capítulo 24, depois a gente pode ler com mais calma. E no capítulo 25, ele traz a parábola das 10 virgens. E essa parábola, ela transmite a experiência do povo adventista. É uma parábola onde nós vemos uma cena de um casamento oriental. Então, vamos ler este verso. Diz assim, Mateus 25, de 1 ao 6. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então, destrinchando, né, esses versos que nós lemos, as 10 virgens aqui representam a igreja que vive nos últimos dias, ok? Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, então está se referindo à igreja nos últimos dias. E essas 10 virgens tomam as suas lâmpadas. O que são as lâmpadas? As lâmpadas se referem à Bíblia, ok? Então, a igreja abre a Bíblia, passa a estudar a Bíblia. E o momento em que elas saem, as virgens saíram ao encontro do esposo, esse momento que elas saem, é o mesmo que aconteceu com a reforma espiritual, que aconteceu ali com Guilherme Miller e em várias partes do mundo, onde as pessoas começaram a estudar a Bíblia e a mudar sua vida, seu coração. Esse fato de sair também vai de encontro com o que está escrito com a mensagem do primeiro anjo, né? Então, aí, de acordo com a mensagem do primeiro anjo, obedecendo essa mensagem do primeiro anjo, vai ao encontro do esposo. Quem é o esposo? É Cristo, representa a vinda de Cristo. Então, o esposo está chegando, Cristo está chegando. E essa igreja, com a Bíblia, estudando a Bíblia e se preparando, está indo de encontro ao esposo, que é Cristo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então, a gente tem aí 2 classes de pessoas, as prudentes e as loucas. As prudentes levaram azeite. Mas o que é o azeite? O azeite simboliza o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. É aquela
classe da igreja que são as pessoas que estudam a palavra de Deus, têm uma experiência pessoal, têm fé em Deus e na sua palavra. Então, são as pessoas que buscam o Senhor verdadeiramente. E que nada vai abalar elas, né? Seja um desapontamento, uma demora, uma tardança, não abalaria, porque a sua fé está firme ali na rocha que é Cristo. Já as loucas, elas não levaram azeite. Simboliza aquela parte das pessoas daquela época ali do desapontamento, que foram assim, junto com a multidão, não foram de todo o coração esperando a Cristo. Foram por um impulso de momento. Eles não se prepararam. Quem realmente queria a vinda de Cristo se preparou. Quando a gente vai viajar, a gente prepara uma mala, prepara as coisas. Então, as virgens prudentes estavam preparadas. As loucas não, foram de qualquer jeito, não se prepararam. Foram por um impulso. Então, um possível desapontamento certamente iria desanimá-los sobre a fé em Jesus. E aí o verso fala, continuando, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tardando. Há um desapontamento, né? Quando a gente espera uma pessoa, a pessoa se atrasa, a gente fica chateado, desapontado. Então, esse trecho do texto que se refere a um tempo, uma passagem de tempo, tardando, se refere ao que aconteceu com o desapontamento, que Jesus não veio, né, como eles esperavam. E, por este mesmo tempo, começou a aparecer o fanatismo, onde as pessoas não se apoiavam na Bíblia, na palavra de Deus, mas os seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. A gente já estudou, já viu que o inimigo sempre usa este artifício em todas as épocas, todos os momentos de reforma. O príncipe do mal perdia seus súditos. As pessoas houve um grande reavivamento, as pessoas começaram a se voltar para Cristo. Então, o príncipe do mal perdia seus súditos. E no intuito de acarretar a ignomínia à causa de Deus, procurou enganar alguns que professavam a fé, levando-os a extremos. Temos que ter cuidado com os extremos. Seus agentes estavam alerta para apanhar todo erro e apresentá-los ao povo exageradamente, a fim de tornar odiosos os adventistas e sua fé. E isso acontece até hoje. Quando ocorre algum erro, né, algum irmão faz alguma coisa, isso cai na mídia, isso leva o nome da igreja, isso desanima algumas pessoas que não estão inteiramente firmes. Então, assim, é um artifício do inimigo, né? Usar os nossos erros. Todos nós somos pecadores, todos nós somos fadados a pecar, mas nós temos um Deus perdoador. Quem julga é o inimigo, né? Nós não devemos julgar uns aos outros. Quem julga a gente, quem condena a gente é o inimigo, mas Deus, ele é o nosso advogado. Então, isso é um artifício que o inimigo usou naquela época e continua usando. Satanás está sempre em atividade quando Deus opera pela salvação das almas. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, Satanás vai também entre eles. Em todo avivamento está ele pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade e adquirem um lugar entre os crentes, Satanás opera por meio deles a fim de introduzir teorias que enganarão os incautos. Então, quando, né, Deus levanta alguém se prontifica a pregar, alguém se decide ao lado de Deus, o inimigo também está trabalhando ali junto, né? Do lado dele ali, ele também está trabalhando. E ele procura colocar pessoas que não são 100%, né? Que estão ali divididas. O texto diz, os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Nós devemos fazer essa revisão em nossas vidas, né? Deus tem misericórdia de nós para a gente
estar cada dia procurando a consagração dos nossos corações. Nenhuma reforma em toda a história da Igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Exemplos na época de Paulo, que ia em vários lugares pregando, sempre levantava uma multidão, umas pessoas contrárias a ele, a palavra de Deus. Lutero também passou por isso, os Wesley também. E Guilherme Miller não alimentava simpatia para com as influências que conduziam ao fanatismo. E aí ele diz o seguinte: o diabo tem presentemente grande poder sobre o espírito de alguns. E como saberemos de que espécie de espíritos são eles? A Bíblia responde: por seus frutos os conhecereis. Muitos espíritos há no mundo. Ordena-se-nos provar os espíritos. O espírito que não nos faz viver sóbria, reta e piamente no mundo atual não é o espírito de Cristo. Então, quando a gente temer, né, se alguém está falando por meio de Cristo, a gente não ficar em dúvida, não saber o que fazer, a gente pode provar por meio da Bíblia, né? Se a pessoa, os frutos dessa pessoa condizem com o que ela fala, com o que ela prega, então pelos seus frutos os conhecereis. O espírito do erro nos afastará da verdade, e o espírito de Deus para a verdade nos conduzirá. Mas, dizeis vós, um homem pode estar em erro e pensar que tem a verdade. Como será então? Respondemos, o Espírito e a palavra concordam. Então, aquela pessoa que está voltada realmente para Jesus, para o Espírito de Deus, ela vai se aproximar cada vez mais da verdade, né? Não vai se afastar dos caminhos do Senhor. Mas aí ela pode dizer que ela está agindo com o Espírito Santo de Deus. Então, como que a gente vai interpretar isso? O Espírito e a palavra concordam, né? Então, o que a pessoa diz tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se o homem julga a si mesmo pela palavra de Deus e acha perfeita harmonia em toda a palavra, deve então crer que tem a verdade. Ok. E aí, o que aconteceu? No verão de 1844, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o esposo. O que aconteceu? Os cristãos daquela época, os adventistas, eles descobriram que o decreto de Artaxerxes é o ponto de partida para a contagem dos 2.300 dias, ou 2.300 anos. Eles descobriram que, na verdade, esse decreto entrou em vigor no outono de 457 a.C. Então, se começarmos a contar os 2.300 anos a partir do outono de 457 a.C., esse período vai terminar também no outono de 1844. Então, eles observaram isso e algo mais. Estudando os símbolos do Antigo Testamento, eles observaram que a purificação do santuário ocorria também na época do outono. Então, essas coisas estavam de acordo. E a morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo, também encaixando. Então, aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. Então, no verão de 1844, eles observaram que deveriam esperar até o outono de 1844 para acontecer o que a profecia dizia, que o santuário seria purificado. E aí, de igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem se cumprir no tempo designado no culto simbólico. Então, a purificação do santuário, que é uma cerimônia, o cerimonial mosaico, também chamado de o grande dia da expiação,
ele ocorria quando? Ele ocorria no 10º dia do 7º mês judaico, está lá em Levítico 16. E esse dia era o dia em que o sumo sacerdote fazia expiação por todo o povo de Israel, e aí ele removia os pecados do santuário e abençoava o povo. Era isso que acontecia no dia da expiação, quando a Bíblia fala sobre essa cerimônia. Era uma cerimônia onde o sumo sacerdote fazia expiação por todo o povo, removia os pecados do santuário e os abençoava. E eles conseguiram identificar que o outono de 1844 encaixaria na data de 22 de outubro de 1844. O Rafael até mencionou, nós estamos, né, finalizando outubro, teve um estudo que estava próximo ou no mesmo dia, 22, então, comemorando, né, completando, né, mais uma data referente a 22 de outubro. Desse modo, acredita-se que Cristo, o que eles acreditavam, na verdade? Que Cristo, nosso sumo sacerdote, ele iria aparecer para purificar a terra, porque a profecia fala, purificar o santuário. Eles entendiam o santuário como o planeta Terra, né? O nosso planeta, purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores e glorificar com a imortalidade o seu povo expectante. Era isso que eles pensavam, né? O sumo sacerdote saía para limpar os pecados ali do santuário e abençoar o povo. Então, eles imaginavam, vai purificar a terra do pecado dos pecadores e abençoar o seu povo. Abençoar como, né? Com a sua segunda vinda e glorificando os santos. Mas, continuando aqui, a gente estava estudando aqui a parábola das 10 virgens, e em Mateus 25, do verso 5 ao 7, fala assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui, o tempo de espera e o sono é seguido pela vinda do esposo. Elas dormiram, mas à meia-noite ouviu que o esposo estava chegando e elas foram ao seu encontro. Então, o tempo de espera é seguido da vinda do esposo. E, mais uma vez, eles interpretavam com isso, né? Isso concordava com os argumentos que acabam de ser apresentados, tanto da profecia como dos símbolos. Então, assim, o que eles achavam que ia acontecer em 1844 era de acordo com esses argumentos que nós estamos apresentando aqui. E o clamor da meia-noite, que aí o verso fala assim, né? Mais à meia-noite ouviu-se um clamor, e o clamor da meia-noite foi proclamado por milhares de crentes. O movimento se alastrou pelo país, foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Então, assim como a parábola fala que à meia-noite ouviu-se o clamor, naquela época de 1844, ali um pouco antes, né, houve também um grande clamor, o clamor da meia-noite. O que é o clamor da meia-noite? A pregação da palavra, né, para todos, e aquele grande reavivamento. E nessa época, né, quando houve o clamor da meia-noite, esse grande reavivamento, desapareceu o fanatismo ante essa proclamação, viram os crentes suas dúvidas e perplexidades removidas, a esperança e coragem animaram-lhes o coração, houve mais profundo exame de coração, confissão de pecados, abandono do mundo, né? O povo estava se preparando para encontrar o Senhor, e essa era a grave preocupação do espírito em agonia. Havia perseverante oração e consagração a Deus sem reservas. Mas aí, Jesus não veio, houve o desapontamento, porque o tempo de expectação passou e o Salvador não apareceu. Eles experimentaram, a gente pode imaginar
algo que a gente espera no nosso dia a dia, espera muito e não acontece, a gente fica triste, chateado, né? Desapontado. E aí, o desapontamento que os cristãos daquela época experimentaram pode ser semelhante ao sentimento que Maria experimentou quando ela foi no túmulo do Salvador e ele estava vazio. E aí ela fala em prantos: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela estava ali, né, em desespero. O que aconteceu? Né, o corpo de Jesus não estava ali. E nessa época, quando aconteceu, né, esse desapontamento, numerosa classe que tinha professado crer na próxima vinda do Senhor renunciou à fé. O tempo havia passado, o Senhor não viera e o mundo poderia permanecer o mesmo por milhares de anos. Então, quem não estava verdadeiramente ali firme nas promessas do Senhor, desanimou. Mas, todavia, este desapontamento não foi tão grande como o que experimentaram os discípulos por ocasião do primeiro advento de Cristo. Pior do que o desapontamento de Guilherme Miller ali, os outros cristãos, foi o que aconteceu com os discípulos. Porque quando Jesus cavalgou triunfantemente para Jerusalém, os discípulos acreditavam que Jesus estava prestes a ascender ao trono de Davi, libertar Israel dos opressores. Porém, amargo desapontamento os aguardava, pois eles viram, né, seu Salvador agonizar ali na cruz. Quem eles achavam que iria libertar eles morreu na cruz. Eles não puderam entender, né, antes que o Senhor triunfasse do túmulo, antes que Jesus ressuscitasse, eles não conseguiam entender, perceber que tudo havia sido predito na profecia, que diz que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Eles também não compreenderam as profecias naquela época, completamente. Assim como Guilherme Miller, né, os outros cristãos, eles tinham algum ponto ali que precisava ser corrigido. De igual maneira, Miller e seus companheiros cumpriram a profecia e proclamaram a mensagem que a inspiração predissera. Mas, olha que interessante, não teriam feito se tivesse compreendido completamente as profecias que indicavam seu desapontamento e outra mensagem a ser pregada a todas as nações antes que o Senhor viesse. Então, se eles tivessem entendido tudo certinho, talvez não teria esse grande reavivamento, o clamor da meia-noite. As mensagens do primeiro e segundo anjos foram dadas no tempo devido e cumpriram a obra a que foram por Deus designadas. Então, ali tudo estava nos planos de Deus. Até essa completa compreensão estava no plano de Deus. Talvez se eles soubessem, compreendessem tudo 100%, que eles não teriam essa grande preocupação para pregar que Jesus iria voltar. Porque Jesus não iria voltar em 1844, ia demorar mais. Mas como eles achavam que era aquela data mesmo, eles foram com mais vigor, com mais força, né, pregando. O mundo estivera a olhar na expectativa de que se o tempo passasse e Cristo não aparecesse, todo o sistema do adventismo seria abandonado. Então, todos observavam, será que esse movimento adventista aí vai continuar ou vai acabar tudo? Mas, enquanto muitos, sob forte tentação, deixaram a fé, alguns houve que permaneceram firmes. Então, apesar de não ter acontecido o que eles esperavam, o movimento continuou. E os frutos do movimento adventista testificavam de que esse movimento era de Deus, não era fanatismo, né? Outros movimentos que começam e terminam. Aquelas pessoas, elas tinham um espírito de humildade, exame de coração, de renúncia ao mundo e procuravam uma reforma da vida.
reforma do coração. Eles não ousavam negar que o poder do Espírito Santo acompanhou eles na pregação do segundo advento. Eles não conseguiam descobrir erro algum na contagem dos períodos proféticos. E realmente nós fizemos essa contagem aqui nos nossos estudos, não tinha erro, tava tudo, as datas batem perfeitamente. Verdade é que houve erro quanto ao acontecimento esperado, mas mesmo isto não podia lhes abalar a fé na palavra de Deus. Verdade, muitos deixaram a fé, muitos que não estavam firmes, os que foram por impulso, foram na onda dos outros irmãos, meu amigo foi, eu também vou. Aqueles que não, por isso que é a parábola das 10 virgens. 5 tinham o azeite e 5 não. É cada um por si. O meu azeite não vai servir para poder suprir o do meu esposo no momento correto. Então, cada um tem que buscar individualmente. É claro que juntos nós buscamos, né, o Senhor, mas, infelizmente, cada um é algo individual. E um esclarecimento aqui que o Rafael colocou, né, no nosso chat. Ao contrário do que alguns acreditam, a Igreja Adventista nunca marcou data para a volta de Jesus. Em 1844, no movimento milerita, só participavam, a Igreja Adventista ainda não tinha sido formada nesse momento. Quando a gente fala adventistas, é porque eram pessoas que estavam esperando Jesus, que é o advento de Jesus. Então, só participavam, olha só, batistas, metodistas, membros da Conexão Cristã, entre outros. A Igreja Adventista do Sétimo Dia só veio a existir mesmo, ser organizada em 1863. Ok, mas depois esse acréscimo aí, né, de informação que é importante, vamos dar continuidade aqui. Então, na Bíblia, a gente vê no livro de Jonas que esse profeta, ele proclamou para Nínive, na cidade de Nínive, durante 40 dias, que ela seria destruída se eles não voltassem para Deus, não se arrependessem dos seus pecados. Como eles se arrependeram, o Senhor aceitou a humilhação dos ninivitas e prolongou-lhes o tempo de graça. Apesar de Deus não ter destruído a cidade de Nínive como ele disse que iria destruir, não quer dizer que Jonas estava pregando uma mensagem que não era de Deus. A mensagem foi enviada por Deus. E Nínive foi provada segundo a sua vontade. Então, os adventistas, né, de 1844, eles acreditaram que, de modo semelhante ao que aconteceu ali com Jonas, Deus os levara a dar a advertência do juízo. O que eles fizeram foi proclamar a mensagem de Deus. O aviso, diziam eles, provou o coração de todos os que o ouviram, despertando interesse pelo aparecimento do Senhor. Ou suscitou para com a sua vinda ódio mais ou menos perceptível, porém conhecido por Deus. Então, quando eles pregaram ali a suposta vinda de Jesus, na verdade, houve uma linha divisória, né, entre os que se despertaram para a vinda de Jesus e aqueles que não queriam que Jesus voltasse, né, que odiava o fato de Jesus vir e destruir tudo. Então, o que aconteceu ali, né, que Deus experimentou o seu povo. Será que se Jesus viesse naquele momento, você realmente estaria pronto? Você realmente amaria essa mensagem ou você odiaria o fato de Jesus estar vindo nos libertar e nos salvar? Então, traçou uma linha divisória. Assim, Deus, como cremos, experimentou seu povo, pôs-lhe à prova a fé e viu se na hora da angústia recuaria da posição em que houvera por bem colocá-lo e se abandonaria este mundo, depositando implícita confiança na palavra de Deus. E as palavras de Guilherme Miller sobre aquela época mostram
comprova que ele não se arrependeu, ele estava firme, apesar do desapontamento. E ele faria isso de novo. Ele diz: tivesse eu de viver de novo a minha vida, com a mesma evidência que tive, então, de ser sincero para com Deus e o homem, eu teria de agir como agi. Faria novamente. E ainda não estou abatido nem desanimado, entre outras coisas que ele fala. Minha esperança na vinda de Cristo é tão firme como sempre. Então, aqui está as palavras de Miller, mas representa dos cristãos sinceros. Apesar da grande tristeza que ocorreu, eles permaneciam firmes. Minha esperança na vida de Cristo é tão firme como sempre. Fiz apenas aquilo que, depois de anos de solene consideração, compreendi ser meu dever sagrado fazer. Se errei, foi do lado da caridade, do amor para com os meus semelhantes e da convicção do dever para com Deus. Muitos milhares, segundo a aparência humana, foram levados a estudar as Escrituras pela pregação da profecia acerca do tempo, e por esse meio, mediante a fé e a aspersão do sangue de Cristo, foram reconciliados com Deus. Então, ele estava firme ali em Cristo, apesar do desapontamento. E Deus, ele não abandonou seu povo. O seu espírito permaneceu com os que não negaram temerariamente a luz que tinham recebido, nem acusaram o movimento adventista. E os cristãos, eles encontraram palavras de animação e advertência naqueles momentos de provação, naqueles momentos de crise. Por exemplo, em Hebreus 10, 35 a 39, olha o que diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiraram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Então, parece não, né? Deus deixou promessas, advertências, palavras de animação para aquele momento específico que o seu povo iria passar. Então, o texto fala para ter paciência, porque ainda que parece que tá demorando um pouquinho, ele vai vir, ele não vai tardar. E vai ter um momento que a gente vai ter que viver pela fé, por mais que, né, o justo viverá da fé, por mais que não consiga entender completamente, que era o caso deles naquele momento, eles precisavam ter fé, porque se eles recuassem, infelizmente, né, o texto diz: a minha alma não tem prazer nele. Então, aqui a gente está mostrando, encerrando aqui mais uma parte do estudo, reforçando o que aconteceu naquele tempo e... Deixa eu voltar aqui minha imagem. Reforçando o que aconteceu naquele tempo. Perfeito. E que estava tudo... A Bíblia, ela está toda... É como se alguém fosse morrer e deixasse várias especificações das pessoas da sua casa. Ou alguém fosse viajar e deixasse várias especificações, tem coisa na geladeira, tem coisa... Quando você precisar disso, tá ali no guarda-roupa. Isso... É como se fosse isso, e é realmente isso, né, que Deus faz por nós. Ele sabia que as coisas iam acontecer e já deixou ali as especificações, as palavras de ânimo que iria precisar naquele momento certo. E reforçando, então, a profecia, o período de tempo estava correto. O que não estava correto, que eles não entenderam na época, foi o que iria realmente acontecer. Eles imaginavam que seria a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus. E aí ocorreu o desapontamento porque Jesus não veio. Mas tudo isso era uma predição, Deus estava ali fazendo um teste, provando, porque quem era sincero não desanimou.
Só quem foi por impulso, quem não estava de todo o coração, que desanimou. Então, por mais que pareça assim, por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu isso? Foi um teste, uma aprovação e uma forma da palavra dele avançar também no momento que precisava avançar, né? No momento certo. Então, por mais que eles estavam desapontados, eles recorreram à Bíblia. E quando eles recorreram à Bíblia, eles encontraram a resposta, tanto de animação quanto de correção, corrigindo aonde eles estavam errados, aonde eles estavam equivocados. Eles conseguiram encontrar, quando eles buscaram mais ainda. Então, no momento de dúvida, devemos estudar mais ainda, buscar mais ainda, que o Espírito Santo de Deus vai nos guiar para a verdade. Amém. Que Deus seja louvado, né? A parábola das 10 virgens é sempre atual, né? É sempre uma reflexão oportuna, né? E a forma como os mileritas lá interpretavam, né? E eles foram ficando cada vez mais entusiasmados. Bem, a gente sabe que houve um primeiro desapontamento, quando eles acreditavam que a volta se daria na primavera, né? Eles estavam ali pensando no sacrifício pascal, né? E só depois, então, que o Samuel Snow, né, atualizou ali os cálculos, enfim, então eles acabaram concluindo que seria no outono, devido a todo o ritual do santuário. Então, o foco não estaria tanto ali na questão do sacrifício pascal, mas sim na purificação do santuário, né? O dia do Yom Kippur, né? O dia do perdão, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, então entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. E amanhã... É por isso que Guilherme Mille fala que ele se desapontou 2 vezes, Isso que aí. primeiro ele Não, esperava numa época de 1844 e não, aí corrigiu os estudos, viram que era no no outono, outono. mas aí também não era no outono. Porque aí depois, quando entenderam, né, viram que com a correção do cálculo chegaram à data correta. De fato, ali a conclusão das 2.300 tardes e manhãs. O erro estava na interpretação do santuário, né? A terra não é o santuário, né? Essa terra de pecado, enfim, essa terra não é o santuário, e sim o santuário celestial, né? E amanhã, estudo de amanhã, a gente vai ver um pouco mais sobre o santuário celestial. Mas veja lá a questão da parábola, né, das 10 virgens. Todas adormeceram, né? Todas tosquenejaram, né? E então o problema mais sério não é dormir, né? Devemos estar sóbrios, vigilantes, né? Mas assim a igreja como um todo vai adormecer, né? O grande problema é não ter o azeite reserva, né? Aí sim, esse é o problema, que muitos vão se perder nisso aí, né? De não terem essa reserva do azeite, que é o Espírito Santo. Por isso que devemos buscar o Espírito Santo, né? Devemos buscar a reforma, o reavivamento, para termos essa porção aí extra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Caso contrário, quando vierem as provas, enfim, nós não vamos suportar. Fala, Nelson. Essa parábola das 10 virgens, eu não lembro vocês do monte lá que Jesus foi orar e os discípulos ficaram todos adormecendo. Aí ele fala: Pedro, nem por um instante vocês vigiam comigo, orai para que não tenham tentação. Aí o que eles fizeram? Adormeceram de novo. Aí Jesus falou: basta, podei dormir, porque o traidor se aproxima. Vocês não lembram disso?
de traidor? Sim, né? É um episódio também De Jesus? bem ilustrativo desse adormecimento num momento crítico, Sim, né? sim. Um Eu momento fiquei muito crítico. pensando, eu me lembrei disso, de Jesus lá no monte, ele foi, se afastou um pouquinho para orar, os discípulos deles que fizeram, em vez de orar, caíram no sono. Aí Jesus falou, pô, não, nem por uma hora vocês vigiam comigo em oração e adormeceram. Aí eles caíram de novo no sono. Deixa isso, Pois né? é sempre um risco, né? Vale a pena também, Rafael, a gente pontuar a grande peneira, né, que teve, né, quando teve o desapontamento também, porque tinha muita gente ligada ao movimento por interesse, não por aceitação de Cristo, né, da sua verdade, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Tinha muita gente ali porque Jesus ia voltar naquela data. Então, se eu não estiver ali, eu vou ficar para trás. E ao ele não voltar, Tatiane comentou aqui que o grupo, né, adventista, que eram formados por várias religiões, continuou estudando a palavra, ficaram tristes, desapontados, obviamente, mas continuaram estudando. Porém, uma grande quantidade saiu, né? Uma grande quantidade saiu e porque viu que não voltou naquela data. Então, assim, esse evento Vai se repetir. ele vai se repetir, né? Jesus ele vai voltar, né? Embora a gente tenha fortes indícios da sua volta, nós não sabemos a data, e vai ficar exatamente somente aqueles que se entregaram a Cristo, né? E deram sua vida para Ele mesmo, porque naquele momento, se Cristo voltasse, eu fico imaginando, né? Só estariam salvos aqueles que permaneceram, o resto não. E porque o resto, assim que pôde, voltou. Então, assim, Cristo, ele tem que voltar. Por isso que ele deixou, né, na Bíblia vários textos, né, de que ele vem como um ladrão, no sentido de que a gente não sabe o horário, a hora e o momento que ele vai vir, como já foi mencionado aqui nesse estudo, né? Então, fica esse alerta para nós, né? Interessante que desde o capítulo 18 a gente está estudando o mesmo evento, né? Pelos vários ângulos. A gente estudou pelo ângulo de Guilherme Miller, como se ele estivesse lendo a Bíblia e descobrindo as coisas e depois olhando por cima, olhando por vários ângulos como isso aconteceu em outros lugares, o que eles realmente sentiram e qual era o significado disso tudo, né? Deus realmente as pessoas têm costume de falar aleatoriamente Deus está no controle, mas realmente Deus está no controle de tudo. Exato. Eu só queria também, eu acabei não comentando, isso fica de alerta para a gente também, né? Porque muitas vezes a gente, não é o fato de estar no grupo remanescente, de estar, né, no grupo que tem a verdade, que significa que a nossa fé está firmada, porque aquele grupo era muito grande. Então, aí fica esse alerta para a gente também. A gente tem que não só pertencer ao grupo que tem a verdade, mas nós precisamos ser sinceros. Exatamente. E em relação aos mileritas, aí essa grande massa, né? Nós temos que trazer a seguinte reflexão para os dias de hoje, né? Quando nós temos desapontamentos, né, na nossa igreja, né, quando a nossa fé está em crise, né? Será que a atitude correta é abandonar o barco, né? Então, muitas pessoas, quando vêm as tempestades ali, né, elas desanimam. E esse foi o erro ali de muitos ali, né? Se tivessem perseverado, né, um pouco mais de serenidade,
talvez muitos daqueles que abandonaram a fé teriam se conscientizado, teriam concordado que houve ali um erro, não em relação a dados, cálculos, mas em relação ao evento, né? Hoje, a gente estudando, a gente percebe muito claramente isso, né? E a gente entende que até essa decepção foi profetizada, né? Lá em Apocalipse capítulo 10, né? O livrinho, na boca era doce, mas no estômago se tornou amargo, né? Mas depois disso vem a missão, né? E é isso que nós vamos ver também nos próximos capítulos, né? Vai ainda e profetiza povos, nações, tribos, línguas, né? Então, esse movimento que começa ali com umas 50 pessoas aproximadamente dos que restaram após o desapontamento, um pequeno grupo ali estudando a Bíblia, enfim, se torna um grande movimento mundial. E isso também é um milagre, né? Porque nós sabemos que a verdade é impopular. Então, temos aí a mensagem do sábado, né? O estado do homem na morte, né? Temos aí o santuário celestial, são mensagens distintivas, né? E nós somos um povo peculiar. Então, a mensagem é impopular e, apesar de tudo, esse movimento, de fato, se torna um movimento mundial. Essa mensagem está presente em quase todos os países do mundo, né? Tem alguns poucos ainda que não chegou. Então, essa é a mensagem para o nosso tempo, né? Que possamos extrair lições aí da nossa história, dessa profecia, e que assim sigamos em frente. Muito bem. Mais algum comentário, mais alguma contribuição? A Anieda aí chegou um pouquinho depois, né? Estava lá no estudo anterior, né? No culto, né? Algo assim, né? Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. A gente já algum de pôr do sol. E a gente está fazendo estudos, né? A gente está no estudo da história da redenção. Muito bom Então, esse livro. grupo é lindo demais. É. E aí, ele sempre se estende. E hoje eu disse, minha gente, eu tenho que ir para outro grupo, tenho que ir para outro grupo. E eu só consegui entrar na reunião do Zoom com aquele segundo que você passou. Naquele primeiro eu não estava entrando. Porque tem a mensagem, aquela mensagem padrão que a gente compartilha, aí lá no topo tem todas as sextas-feiras e tal. Aí, para facilitar, o que eu fiz? Eu copiei, né, esse link e coloquei lá embaixo. Mas é o link de sexta-feira, né? É o mesmo link para todas as sextas-feiras e tem o que fica mais embaixo, que é o mesmo link para todos os sábados, né? Todos os estudos aos sábados, né? Mas é isso, ó, aproveitando, Ana, faça a oração, então, para, né, encerrarmos o estudo, pode ser? Pode sim. A gente está encerrando agora, não é? Isso aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por mais um santo sábado, Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse estudo e te pedimos, reaviva a nossa fé. Reaviva a nossa fé. Que teu Espírito Santo nos batize a cada dia. Que tudo que estamos aprendendo aqui... Um minuto, irmãos. Que tudo que estamos aprendendo aqui fortaleça para quando as maiores tribulações chegarem, a gente tenha essa fé. A gente está firmado na rocha que é Jesus de Nazaré. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos esse estudo e nós te pedimos, Pai, as tuas bênçãos. Abençoa cada irmão aqui desse grupo, cada família. E fica conosco, Senhor Jesus, reina em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.